Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão, e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 38, vamos ver aí a nossa unidade, revisão e avaliação. Todo mundo pronto? Vamos à nossa aula. Muito bem, então para a aula de hoje vamos rever os tópicos mais importantes da nossa segunda unidade. Então vamos a ela. Então vamos dar início aqui à nossa revisão falando sobre os poliedros de Platão. Então primeiramente, quem foi Platão, Platão, viveu aí há 350 anos antes de Cristo, foi o primeiro a demonstrar que existem apenas 5 poliedros regulares. O cubo, o hexaedro, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Ele e seus seguidores estudaram esses sólidos com tanta intensidade que eles se tornaram conhecidos como poliedros de Platão. E temos aqui, no nosso caso aqui, os 5 poliedros, também chamados de poliedros platônicos, e cada um deles, possui suas características específicas, suas especificidades. Então temos aqui, o tetraedro, formado por 4 faces triangulares equiláteras. Então, quando eu digo que eles são triângulos equiláteros, eu estou dizendo que eles, o triângulo equilátero, possui 3 lados iguais. E quando juntamos aqui, nós chamamos aqui de faces, de uma com a outra, a interseção entre essas duas faces aqui, determina o elemento do poliedro que é chamado de aresta. Certo? No nosso caso aqui, o tetraedro, ele possui aí 3 faces, e vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. O próximo poliedro é o hexaedro, também conhecido como cubo, É o único poliedro platônico que suas faces são formadas por quadrados. Então, é um quadrilátero que possui 4 lados iguais. Ele vai possuir aí, no caso, 6 faces. O nosso próximo poliedro aqui, o octaedro, ele também é formado por triângulos equiláteros. No caso aqui, ele possui 8 faces, Por isso que vem aqui o nome oc, vem de 8. Esse poliedro também é conhecido como dupla pirâmide, pirâmide bimodal, Se nós observarmos aqui, essa base aqui, e dividirmos, seccioná-la ao meio, vamos observar a presença de uma pirâmide na parte superior e uma outra pirâmide aqui na parte inferior. Por isso é chamado de pirâmide bimodal. O nosso próximo poliedro, chamado de dodecaedro, é o único poliedro platônico que é formado por faces pentagonais, ou seja, polígonos, que possuem 5 lados. Como são regulares, necessariamente esses lados possuem a mesma medida, beleza? É assim, porque ele é formado por 12 faces pentagonais. E o nosso último poliedro, também formado por faces triangulares, regulares, equiláteras, é o icosaedro. O icosaedro, possui esse nome porque ele é formado por 20 faces, beleza? Então temos aí os nossos 5 poliedros platônicos. O tetraedro com 4 faces, o hexaedro, também chamado de cubo, com 6 faces, o octaedro formado por 8 faces triangulares, o dodecaedro formado por 12 faces pentagonais, o único poliedro formado por faces pentagonais, e o terceiro poliedro, que também é formado por faces triangulares, que é o icosaedro, que é composto por 20 faces triangulares. Então vamos pegar aqui
no nosso caso aqui, o tetraedro para nós iniciarmos aqui o nosso estudo de análise de planificação. Então, ó, o nosso tetraedro aqui possui 4 vértices, né? Que é a união de 3 ou mais arestas. Então, temos 1, 2, 3, 4 vértices, né? Observe que de cada vértice vai sair, né? Quantas arestas? 6 arestas. Né? A aresta aqui, né? Nada mais é do que a interseção entre duas faces. Então, quando eu junto aqui essa face aqui, ó, com essa, quando eu faço a união entre essas duas faces aqui, né, surge quem? Esse elemento que é chamado de arestas. E as faces, né, que nada mais são do que os lados que compõem o poliedro. No caso do tetraedro, né, nós vamos ter aqui, né, 4 faces, né? Vamos ter 6 arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E a planificação. O que é a planificação? Queridos alunos, a planificação nada mais é quando nós desmontamos, né, de modo grosso, assim falando, e deixamos de representar um poliedro, né, na sua apresentação tridimensional para sua forma planificada, ou seja, 2D. Né, ele só vai possuir aqui 2 dimensões. Aqui, nesse caso aqui, a representação dele está na forma tridimensional, porque ele possui, né, altura, comprimento e altura. Aqui embaixo já temos aqui a planificação do mesmo. Né? Era como se nós desmontássemos o poliedro e ele iria assumir essa forma aqui, tá? Existem variações, né, de representações, né? Às vezes um triângulo fica para um lado, outro triângulo fica para o outro, mas a mais comum, a mais corriqueira, a mais usual usada, né, para se representar a planificação do tetraedro é essa daqui, né? Aqui nós podemos observar, certo? O número, né, de faces que ele possui, ó. 1, 2, 3, 4. Fica um pouco mais complexo de observar aqui, né, as arestas, né? E os vértices. Porém, é mais visível, é mais notório determinar e identificar o poliedro se nós apenas aferíssemos o número e a quantidade de faces na qual está sendo feita a apresentação do mesmo na sua planificação. Vamos ver aqui uma próxima planificação, né? Que é a do octaedro. Do hexaedro, perdão. No caso do hexaedro aqui, ó, vai possuir 12 arestas, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 na parte superior, né? 1, 2, 3, 4, certo? E temos as laterais aqui, né, que representam a altura, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós vamos ter o quê? 12 arestas. E vamos ter aqui quantos vértices? Vamos ter 8, né? De cada vértice saem 3 arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, hexaedro possui 12 arestas, 8 vértices. E o mesmo possui 6 faces, né? É fácil de associar o número de faces do hexaedro quando comparamos ele com o dado, né? O dado ele vai possuir aqui, no caso, né, as numerações aqui de ás, de duque, né, de terno. Aí do outro lado da quadra, quina e por último sena, totalizando quantas faces? 6 faces. E como é feita a sua planificação? Aí nós temos aqui, né? É fácil de identificar porque de cara você vai observar que as faces do hexaedro é composta, né, por quadrados. São quadrados, os mesmos vão possuir o que? Lados iguais. E a quantidade? Nós já vimos na definição que ele tem que possuir quantos quadrados? São quantas faces? 6 faces. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Beleza? O nosso próximo poliedro, o octaedro, né? Já vem de oc, né? De cara você já identifica que se é oc, ele possui quantas faces? 8 faces. Né? Todas elas, né? Faces o quê? Triangulares, ó.
Nós vamos ter uma, duas aqui na frente, uma, duas na parte de trás. O mesmo acontece com a pirâmide inferior, né? Uma, duas, né? Do lado de lá, 3 e 4. Sendo assim, né, conferimos aí o número de faces do nosso octaedro. Ele vai possuir quantos vértices? 6 vértices. Nesse caso daqui, do octaedro, de cada vértice, né, são, né, extraídas aqui, ó, 4 arestas, ó. Tá vendo o vértice aqui? Quantas arestas esse vértice possui? 1, 2, 3, 4. Se nós formos determinar aqui o número, né, de vértices, nós vamos ter, né, 1, 2, 3, 4, certo? 5 e 6. 6 vértices. E o número de arestas igual a 12, né? Vamos ter aqui 4 na parte daqui, né? Aí mais 4 aqui, né? E por fim mais 4 na parte inferior. Então 4 vezes 3, 12. Bem, a planificação aqui do nosso octaedro é feita, né, geralmente dessa forma aqui. Então a gente pode também observar aqui com mais facilidade a quantidade, né, de faces do nosso octaedro. Você pega aqui e confere, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 faces? Tem. A planificação tem 8 faces? Tem. Então ele é o quê? Classificado como octaedro. Próximo hectaedro, ou nosso próximo poliedro, perdão, é o dodecaedro. Dode vem de quê? 12. 12 o quê? 12 faces, certo? No caso aqui, né, enquanto vai aumentando o número de faces, né, fica mais complexo a determinação do número de vértices, né? Fica mais complexo. No entanto, se é um dodecaedro, você já sabe que ele vai possuir o quê? Já identifica ele e associa ele com o número de vértices, que vai ser igual a quanto? 20 vértices. Se para determinar o número de vértices já é um tanto complicado, um pouco mais complexo, imagina determinar as arestas, que são 30. Né? No meio do percurso e da contagem, você pode até confundir aí uma aresta com outra. Mas aí eu vou dar um conselho para vocês aí. Quer identificar a planificação de um dodecaedro? É só verificar o formato da face. Se a face for um pentágono, por que um pentágono? É pentágono porque ele possui 5 lados, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se as faces são formadas por pentágonos, você já identifica-o como dodecaedro, porque ele é o único poliedro que possui faces pentagonais. Então fica fácil, né? Aí você também, ó, calcula aqui o número de faces, né? Aí você, eu não lembro, né? Eu confundo pentágono com hexágono, com triângulo. Então, ó, tá com dúvida? Conta o número de faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dodecaedro, sem segredo. E, por último aqui, dos poliedros de Platão, temos o nosso icosaedro. O icosaedro, né? Ico, né? O prefixo que significa 20, né? Icosaedro, faces, então, 20 faces. Também é um poliedro, né? Que é formado por faces triangulares. Então, ó, só revendo. Quais são os poliedros de Platão que possuem faces triangulares? É o tetraedro, o octaedro e o icosaedro. Qual é o poliedro que é formado por faces, né, em forma de quadrado? Só tem um, é o hexaedro, também conhecido como cubo. E o único poliedro formado por faces pentagonais é o nosso dodecaedro. Pois bem, aqui, ó,
Como, né? Às vezes a pessoa até pode confundir, né? O octaedro com o icosaedro, mas é uma diferença muito gritante. Por quê? O octaedro é formado por quantos triângulos? 8. E o icosaedro será formado por quantos triângulos? 20. Ó, cada fileira dessa aqui possui quantos triângulos? Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Muito bem. Então, se cada fileira dessa possui 4 triângulos, ó, quantas fileiras nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5 vai ser igual a quem? 20. 20 lembra quem? Icosaedro. Beleza? Muito fácil, até eu sei fazer isso daí. Para o nosso próximo conteúdo de revisão, nós vamos falar aqui sobre ângulos e classificações, certo? Então, primeiro temos que saber o que é um ângulo, né? Algumas vezes, né, você está assistindo um jogo de futebol, aí o narrador, né, grita gol, foi no ângulo, né? Então, nós vamos entender hoje por que, né, essa narrativa aí. Primeiro temos que saber o que é um ângulo. Queridos alunos, ângulo nada mais é do que uma medida de abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Só que isso daqui está muito técnico, né? Então vamos procurar deixar isso numa linguagem mais acessível. Gente, o ângulo nada mais é do que uma região formada, né, pela interseção de duas retas ou semirretas, né? Mais tarde vocês vão ver aqui, ó, que nós poderíamos ter uma reta aqui, R, né? E que nós teríamos aqui vários ângulos aqui, mas isso daqui são cenas para o próximo capítulo. Aqui nós estamos falando apenas do ângulo em si, que ele vai possuir duas semirretas, né, com uma mesma origem. Pois bem, essa região formada aqui, ó, internamente, certo? É que nós chamamos de ângulo, ou seja, é a região formada pela união de duas semirretas. O ângulo, ele recebe aí uma unidade de medida específica, que é chamado de grau. No caso aqui, nós podemos representar aqui o ângulo, né? Geralmente, assim o representado por uma letra grega do alfabeto, né? Alfa, beta, gama, teta, por aí vai. Né? Também são cenas para os próximos capítulos. Uma outra forma de se representar aqui o ângulo é que se nós tivéssemos aqui uma origem, né? E aqui a extremidade A e a extremidade B. Uma outra forma de se representar esse ângulo aqui, né, seria O, né, a origem, né, o ângulo, os flexos aqui, ângulo OAB, igual a 70 e a unidade de medida do ângulo aqui, que é o grau. Então, existem duas formas aqui que a gente poderia representar esse ângulo aqui, beleza? Então, vamos ver aqui, ó, a representação do ângulo utilizando aqui o software. Então, vamos ver aqui como é feita a classificação dos ângulos em relação aos seus valores. Para isso, vamos utilizar aqui o nosso transferidor e acompanhar aqui, né, as principais nomenclaturas dos ângulos, né, que serão mais utilizados nesse início do estudo de geometria plana. Então, nosso transferidor ele afere aqui os ângulos que vão de 0 grau, né, formando uma volta inteira, fechando nos 360 graus, que é o também chamado ângulo de uma volta. Mas isso daí já são cenas para o próximo capítulo. Então vamos ver aqui os primeiros, né, classificação de ângulos as mais utilizadas aqui nos nossos estudos do ensino fundamental. Então, quando o ângulo ele está entre 0 grau e vai embora, né? Aqui, ó, à medida que ele vai abrindo aqui, né, nós temos a medida dos ângulos aqui, né? 52 graus, 60 graus. Então, quando nós temos um ângulo que está variando entre 0 e 89 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Então, todo ângulo que está dentro desse intervalo, entre 89 graus e 0 grau, nessa região aqui, ó, ele é classificado como ângulo agudo, certo? Então, essa daí é a primeira classificação. Agora, quando o nosso ângulo
está medindo exatamente 90 graus, como o caso aqui, ó, ele tem a nomenclatura de ângulo reto. Também é representado por esse símbolo aqui, né? Tipo um quadradinho, né? Com uma bola aqui no centro. E ele é facilmente reconhecido porque ele tem um formato de L, certo? Pois bem, então quando ele mede exatamente 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Quando ele mede mais que 90 graus, vamos colocar aqui 91 graus, então quando ele está nessa região entre 91 graus e 179 graus, nessa região aqui, ele é chamado, classificado como ângulo obtuso. Então, aqui, ó, dentro dessa região aqui, ó, de 91 a 179, ele é classificado como obtuso. E quando ele tem uma medida exatamente igual a 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, também chamado de ângulo de meia volta. Então, essas são as primeiras e principais classificações dos nossos ângulos. Então, vimos aí a classificação dos ângulos, né, utilizando o nosso transferidor. Muito bem. Vamos agora para o tratamento da informação, nosso próximo conteúdo, falando aqui sobre tabelas. A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. Esses dados são organizados em linhas e colunas. Então, temos aqui, né, que estão produzidos aqui pelo centro de mídia. Então, observe aqui, né, a tabela a seguir. Aí temos uma tabela de preços, né, com algumas espécies de pescado, típicas aqui da nossa região amazônica. Temos o tambaqui, a matrinchã e o pirarucu. Aí, de acordo com o intervalo de massa do tambaqui, aqui ele vai ter um preço, certo? E temos aqui uma subespécie aqui, que é chamada do tambaqui curumim, né, que também tem um preço específico. Então, de 2 a 4 quilos custa o quilo R$ 8,50, acima de 4 até 5, R$ 9,90. Acima de 5 quilos, ele custa R$ 12,90 o quilo. O curumim tratado, R$ 10 o quilo. Matrinchã, qualquer peso, qualquer tamanho aqui, né? R$ 11,90 o quilo. O pirarucu, como é um peixe grande, nobre, né? Existem partes, né, da carne, né, específicos dele. Nós temos a carcaça dele, né? R$ 5,90. A ventrecha fresca, R$ 14,90. O misto fresco, R$ 17,90. O lombo fresco, R$ 20,90. O misto salgado seco, R$ 19,90. O lombo salgado seco, o quilo, R$ 23,90. Beleza. Aí a gente tem essas informações aqui. Uma pessoa que deseja comprar 3 quilos de tambaqui curumim tratado, 2 quilos de matrinchã e 1 quilo de ventrecha de pirarucu fresco, terá que pagar quanto? Aí tínhamos as nossas alternativas aqui, né? A, B, C e D. Né? Cada uma aí com o seu valor. Muito bem. Então, como é que nós fazemos para resolver essa questão? Primeiro, recuperamos os dados da tabela e vamos ver o seguinte, né? Nós temos que saber aqui também, né? Não podemos esquecer aqui que tipo de peixe o cidadão está comprando aqui, né? A pessoa está comprando aqui, né? 3 quilos de tambaqui curumim tratado, né? 2 quilos de matrinchã e 1 quilo de ventrecha. Ok. Então, ó, tambaqui curumim, 3 quilos, já que custa R$10 o quilo, só de curumim eu vou pagar R$30. Matrinchã, 2 quilos a R$11,90 o quilo, 2 vezes R$11,90, R$23,80 de matrinchã. Ventrecha de pirarucu fresco, vai levar apenas 1 quilo. Então, eu vou ter 1 vezes R$14,90 igual a R$14,90. Agora, para determinar o total, basta, né, somar esses valores aqui. Então, eu vou ter R$30 mais R$23,80 mais R$14,90 será igual a R$68,70. Resposta correta, alternativa C. R$ 68,70. Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.